Muito boa noite a todos. Estamos retomando as atividades aqui no ano de 2021 e nós vamos fazer alguns desdobramentos no que se refere a um autor bem interessante que eu sugiro que vocês leiam para entender o mundo contemporâneo hoje, que é o filósofo coreano e que é radicado na Alemanha chamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele tem 3 livros que eu considero essenciais para a gente entender como é que funciona a questão do mundo, a sua organização, no que se refere ao trabalho. São 3 livros: o Psicopolítica, Neoliberalismo e Novas Formas de Poder, saiu recentemente esse ano. Tem a Sociedade da Transparência e o mais conhecido, que é a Sociedade do Cansaço. Byung-Chul Han era um filósofo que estudou metalurgia lá na Coreia. Ele era dessa linha mais técnica e aí foi para a Alemanha estudar filosofia. E qual que é o tema hoje aqui? Eu separei um conceito que é permeado nessas obras, que é chamado de autoexploração. Então vamos conversar sobre isso, autoexploração. Como vocês sabem, o neoliberalismo ele é uma doutrina econômica que se transformou numa filosofia de vida, cujo objetivo é fornecer mais liberdade às pessoas. A gente vê esse tipo de fundamento econômico filosófico no Friedrich von Hayek, no seu liberalismo, que é onde é a fonte que eles bebem, e Martin Friedman também a gente vê. A ideia essencial é o que? É a retirada do poder estatal para dar a liberdade ao homem. Ou seja, o lema deles é mais liberdade e menos Estado. O problema é que o neoliberalismo, além de ser uma doutrina econômica, transformou-se numa filosofia de vida. O que o Byung-Chul Han ele mostra pra gente hoje? Que as novas técnicas de poder, ela não vai coagir o homem para ele trabalhar. Assim como Marx pensava antigamente, de que existia aquela ideia da dialética do senhor e escravo, onde existia um senhor impondo, mandando para o escravo fazer determinadas ações, Byung-Chul Han mostra que hoje essa categoria de Hegel não se aplica mais, e nem as categorias de Marx relacionadas ao trabalho de luta de classes. Por quê? Porque os homens estão fragmentados na sociedade, cada um está correndo atrás do seu trabalho, porque há um fenômeno muito interessante que a gente observa no mundo inteiro, que é a flexibilização das leis trabalhistas, a retirada desses direitos, e a partir disso cada pessoa vai ter que correr atrás do seu. Então não há uma organização de classes sociais nesse sentido, uma vez que cada um está correndo atrás do seu e que, portanto, as pessoas estão fragmentadas, dispersas na sociedade. É isso que o Byung-Chul Han fala. Por isso que não há uma luta de classes, uma organização. E isso é o que ele diz. A gente pode analisar de uma maneira mais profunda se está certo ou não em outros vídeos posteriores. Outra questão interessante que o Byung-Chul Han vai colocar e que chega nessa ideia de autoexploração, que é o seguinte: eu vou ler aqui que eu fiz algumas anotações que são interessantes para vocês entenderem. Ó. Como trabalhamos hoje em dia? Essa é a primeira questão essencial. E aí a gente coloca assim: as pessoas exploram a si mesmas e acreditam que estão se realizando. Esse é o primeiro ponto fundamental. Como as pessoas estão correndo atrás, trabalhando para elas se autorrealizarem, como elas dizem em termos financeiros, conquista, bens materiais, casa, carro, trabalho, pagar escola particular, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais. Além de ter seus trabalhos formais, muitas vezes, elas vão fazer outros trabalhos dobrando o período ou triplicando o período. Em um dia de 24 horas, muitas vezes, não é comum a gente ver, é comum, quer dizer, a gente vê pessoas que trabalham aí 18 até 20 horas por dia. Basta você conversar com pessoas que dirigem aplicativos, no caso dos Ubers.
Muitos deles têm empregos formais e, para complementar a renda, eles vão trabalhar virando a noite ou fazendo outros horários para alcançar os seus objetivos. Então, na perspectiva do Byung-Chul Han, isso é uma autoexploração. E qual que é a ideologia aqui que é colocada neoliberal? As pessoas acham que estão se autorrealizando, mas no fundo elas estão se auto-escravizando. Essa é a grande jogada. O neoliberalismo, ele não vai impor, não vai impor uma forma de você trabalhar. Impor no sentido de ter alguém ali mandando e dizendo o que você vai fazer. Não. Você, por sua liberdade, se auto-escraviza. Mas o grande segredo é as pessoas não estão percebendo que estão auto-escravizando-se. Elas estão acreditando que estão conquistando prosperidade, mas na verdade estão ficando cada vez mais doentes, depressivas, por conta que não estão alcançando seus objetivos. Esse é o grande segredo que o Byung-Chul Han coloca. Como as pessoas não alcançam seus objetivos na vida, elas depositam toda a culpa do mundo em si mesmas. Daí a decorrência de problemas psicológicos, depressão, síndrome de burnout, etc. e tal. E em tempos de pandemia, a gente pode ver que isso surgiu de uma maneira mais violenta. As pessoas começaram a trabalhar muito, muito mais além da carga semanal e para tentar suportar a demanda de serviço, elas vão muitas vezes para alcoolismo, uso de drogas, perda de sono, dorme menos para tentar dar conta das demandas. Eu mesmo falo sobre essa questão. Para dar conta do serviço que teve esse ano, como a gente trabalhou em ensino remoto, muitas vezes a gente trabalhou muito mais do que aquilo que era proposto na nossa carga horária. Isso é uma autoexploração. O outro ponto interessante aqui que ele coloca é o seguinte: hoje o homem segue o seguinte mandato: fazer tudo o que puder. Antigamente, as pessoas faziam aquilo que davam. Hoje não, elas têm que fazer tudo aquilo que puder para alcançar os seus objetivos. Então elas fazem ações desmedidas em relação ao trabalho para poder, por exemplo, conquistar um determinado bem material. Então, e o neoliberalismo ele vai colocar isso como uma liberdade e uma meritocracia, porque você alcançou porque é um mérito seu, porque você correu atrás. Esse é o discurso de muitos neoliberais por aí. Mas na verdade, no fundo, você está se auto-explorando, auto-escravizando-se, uma vez que a sociedade está vazia de direitos, desfragmentada, não há uma unidade em termos de classes sociais e o nível de pobreza, desorganização social está muito maior. Um outro tema aqui, reflexão interessante, que é o seguinte: o poder não precisa açoitá-lo. Cada um se submete a esse regime de trabalho e assume de forma completamente voluntária. Ou seja, todo esse processo aqui de assunção no mundo contemporâneo do trabalho é voluntário. A liberdade é nesse sentido que tem o paradoxo da liberdade, que é interessante na filosofia de Byung-Chul Han. Aquilo que é colocado como liberdade para você, no fundo, é um grande processo para você se auto-escravizar-se. E se você não alcançar todas as medidas propostas por você, a culpa é sua, uma vez que a responsabilidade de tudo e todos os traços feitos é única e exclusivamente sua. Veja só como o Estado ele sai completamente da vida do homem e toda forma de pensamento, de organização social, de organização, vamos dizer assim, de solidariedade some nesse regime, porque a sociedade é, como o professor Roberto Romano uma vez disse numa nossa live do Polêmicas, nosso tempo é todos contra todos e ninguém por ninguém, e cada um por si. É
panorama dramático, não é? Mas é assim que está acontecendo. É aquilo que, erroneamente, acho que foi chamado pela teoria do Darwin, que muitas pessoas se apropriaram e deram outro nome de darwinismo social. Ou seja, vence o mais forte. Aquele que conseguir se adaptar às mudanças consegue, vamos dizer assim, alcançar os seus objetivos propostos por você mesmo. E aonde entra a figura da solidariedade, da ajuda, de um Estado protetor? Nesse tipo de sociedade não existe. É isso que o Bill Shanhan vai colocar. As novas técnicas de poder, elas não mais são como o panóptico de antigamente que está vigiando você. Não é mais como um grande irmão muito bem descrito em 1984 na obra de George Orwell que tem ali vigiando você. Não. Elas incentivam a liberdade porque você, para alcançar tudo o que é necessário, depende única e exclusivamente de você, inclusive para você ser escravo. Você é uma sociedade completamente vazia de sentidos humanos e todos são meramente competidores. Aquele que está ao seu lado pode ser seu concorrente. Esta é a visão do neoliberal de mundo. Gostou dessa pequena reflexão? Compartilhe o vídeo. Vou fazer mais 2 vídeos essa semana sobre esse filósofo. Claro que são conceitos introdutórios. O conceito que eu trabalhei aqui foi a questão da autoexploração. E depois vamos trabalhar outros conceitos. Então, sugiro que vocês leiam a obra Psicopolítica, Sociedade da Transparência e A Sociedade do Cansaço, que é a obra mais conhecida. E vou deixar no link da descrição o documentário feito, que tem a participação do próprio Byung-Chul Han, que é A Sociedade do Cansaço. Muito interessante. Se você vê essas indicações, ao menos 2 delas, ou uma, você vai ter um panorama interessante de funcionamento do mundo contemporâneo. Tá certo? Então é isso, um abraço e até mais.